Então, agora nós vamos para o nosso próximo tema, que é inteligência emocional. Você vai conhecer nesta aula o termo inteligência emocional e como esta capacidade pode ser desenvolvida pelas pessoas e também como ela ajuda em grande parte nas relações interpessoais e profissionais. Atualmente, as organizações buscam profissionais que tenham conhecimento teórico, técnico e tecnológico, mas ter pessoas que gostem de estar com outras pessoas é tão importante quanto estes aspectos. Procuram por pessoas que saibam conduzir problemas sem gerar muitos conflitos, ou seja, pessoas que sejam inteligentes emocionalmente falando. Aqui o autor ele vem complementando o que a gente falou na nossa primeira aula sobre essas competências, a importância da gente ter habilidades emocionais que favoreçam a nossa permanência no nosso ambiente de trabalho. Então, essa inteligência emocional, como o próprio nome diz, né, uma forma de uma pessoa ser inteligente em questões das emoções, né? Quando a gente passa por um setor estressante, né, conflitos, a gente precisa ter essa inteligência para saber passar, né? É um complemento também da resiliência. E aqui a gente vai ter um conceito de inteligência emocional. Quando ocorre uma transferência de setor ou promoção de cargo, pode-se questionar: como será que tal pessoa conseguiu, o que há de diferente nela que eu não tenho? Algumas pessoas fazem, né, essa indagação sobre aquela pessoa, que talvez a gente não enxergue um potencial, mas por que aquela pessoa ela conseguiu tanto aquela promoção? A área de recursos humanos explica que é uma questão de perfil para o cargo, mas o que significa de fato ter perfil? Para assumir um cargo não basta apresentar potencial de conhecimento teórico e técnico para atingir a eficácia da pessoa, mas também tem um perfil emocional, ou seja, ter características de personalidade mais compatível, como paciência, diplomacia, boa comunicação, saber ouvir e falar nas horas adequadas, entre outras habilidades. Então, a área da inteligência emocional, né, ela vai trazer um perfil do tipo de pessoa que você é, né, das questões emocionais. Por exemplo, se uma pessoa, né, se uma empresa, na verdade, está buscando uma pessoa que seja mais comunicativa, mais extrovertida, que goste de conversar, de se relacionar, de ter um bom relacionamento interpessoal, claramente de entre duas pessoas que têm esse perfil que eu acabei de falar e outra que seja tímida, reprimida ou então que não goste, né, desse relacionamento, essa pessoa com certeza não vai estar apta para assumir esse cargo. Então as empresas elas analisam muito, né, a questão emocional daquela pessoa para determinadas vagas, né, para determinadas promoções também. Hoje se espera que os profissionais estabeleçam um ambiente de trabalho harmonioso mediante a capacidade de interação com as pessoas. Esta capacidade é denominada de inteligência emocional, ou IE, né, ou quociente emocional. Essa questão da inteligência, ela vai proporcionar o quê? O autor está falando que é a interação com as pessoas ou o relacionamento interpessoal, né? E aí, quando a gente usa a inteligência emocional, a gente começa a mudar, a nos relacionar, a ter uma boa convivência, né? E a gente vai para o conceito do autor, Daniel Goleman, que foi o criador de um livro de psicologia positiva, que ele fala muito também sobre a inteligência emocional, e a gente vai estar lendo um pouquinho aqui. O psicólogo americano Goleman descreve em seu livro algumas formas para as pessoas se tornarem mais inteligentes emocionais. Não se trata de nenhuma receita, mas de um bolo, onde você deve usar ou medir medidas corretas e assim poderá se tornar um expert emocionalmente. Inteligência emocional é muito mais do que isso, é estabelecer a arte da boa convivência com o outro. A inteligência emocional, olha só, boa convivência, a gente vai novamente a relacionamento interpessoal, me relacionar com o outro. Aí está uma situação complexa. Como aceitar as diferenças dos outros? E agora? Tem aquela pessoa difícil na minha visão, e como eu posso aceitar a diferença, né, do outro? Opiniões, comportamentos, gostos musicais, entre
tantas outras trocas que fazemos da convivência com as outras pessoas. E a gente sabe que as pessoas são assim, cada um tem uma forma, um comportamento, um gosto, né? Às vezes nós não somos parecidos, não temos os mesmos pensamentos, mas como a gente deve manter essa convivência, segundo aqui o autor. Pode-se também questionar qual é o impacto que as emoções representam nos ambientes de trabalho. É possível separar o racional do emocional sem perder a harmonia? E é que ele faz, né? Será que isso é possível? E aqui a gente tem outro conceito do autor Oliveira. Acredita que as organizações não podem estar à parte do universo emocional, como um chefe diz, deixe seus problemas em casa e não traga para o trabalho. Ou ainda, não misture sua vida particular com o profissional. Essas são considerações que são feitas por gestores que pouco entendem dos aspectos humanos e de como este fator interfere negativamente quando é considerado. Para este autor, é preciso lembrar que o aparecimento do fenômeno humano se deu por uma transformação nas relações emocionais. Não há como proibir por muito tempo que as emoções sejam expressas nos diferentes ambientes. Então, o Oliveira ele vem falando que falar somente de não não permitir os conflitos não vai trazer solução. Mas que existe uma coisa bem mais profunda, né? Sobre, como a gente falou um pouquinho do anterior, que é essas transformações, essas reflexões, né, de dentro para fora, né? E aí a gente começa a poder, né, a ter, nos poder nos transformar, né, nos reestruturar em questão essas situações de emoções, ok? Moscovici lamenta que o objetivo final da empresa ainda não é a felicidade do homem, mas o seu lucro maior, né? Mas empresa é empresa, né? A gente estudou um pouquinho sobre a área organizacional que tem focos que é o lucrar. Com isso, a autora quer dizer que os aspectos técnicos e tecnológicos são considerados antes das pessoas, o que muitos gestores não consideram as emoções nos ambientes de trabalho por diversos motivos. Talvez isso se deva pelo fato de que elas mesmas não saibam lidar com esses contextos, ou não há espaço na cultura organizacional, ou ainda há dificuldade em aceitar mudanças. Então, segundo o Moscovici, ele fala que muitas empresas ainda não consideram essas questões emocionais. Às vezes os aspectos tecnológicos, né, os aspectos técnicos, eles são mais visados do que as emoções, onde que no momento em que é considerado as questões emocionais no ambiente, toda essa diferença ela pode ser mudada. Já Goleman, ele afirma que a inteligência emocional é uma capacidade adquirida contida nas emoções e que resulta no desempenho eficaz no mercado, podendo também ser expresso como competência emocional, e para isso indica para as pessoas a necessidade de desenvolver algumas habilidades práticas fundamentais. Aqui, Goleman ele reafirma que essa inteligência emocional, né, uma capacidade que nós podemos adquirir, né, relacionada às nossas emoções, trará sim grande desempenho no mercado, na área profissional, né? E aqui ele vai citar algumas habilidades práticas para a gente ter essa inteligência emocional. E vamos lá aos tópicos. Ele fala autopercepção ou autoconsciência, né? Olha, tem muita coisa ligada com a resiliência. Aqui ele está falando sobre instinto, intuição e reflexão, né? Se perceber, né, ter a reflexão dos nossos atos, do que a gente está fazendo ou não fez, isso gera, né, inteligência emocional, porque você começa a se conhecer daquilo que eu conheço que eu não agrado, que eu sei que eu preciso, eu começo a ter essa transformação de ter inteligência emocional. Autorregulação ou gerenciar emoções, olha só. Autocontrole dos impulsos destrutivos, focar a realidade, aprender a dizer não é ser consciencioso. Então, no momento que eu começo a gerenciar, na verdade, as minhas emoções, eu começo a autorregular, né? Ter um autocontrole dos impulsos, que diante do estresse eu quero quebrar
tudo, bater em todo mundo, mas de repente eu percebo, opa, eu preciso gerenciar essa emoção. Eu não posso ser um homem das cavernas, um animal que tudo eu quero destruir, eu quero quebrar. E aí eu começo a ter essa consciência, olha, essa percepção que a gente falou, e eu começo a perceber, opa, preciso me controlar, não posso ser destrutivo, não posso sair da realidade porque eu estou numa empresa. E aí eu começo a aprender a dizer não a mim mesmo, sobre todo aquele impulso que eu peguei lá, que eu adquiri dentro de casa, da famosa frase: se você não, como os pais falam, se você apanhar na rua, você ainda vai apanhar em casa, né? Então a mãe tá falando que bate, não quero te ver que você vem apanhar. Então a gente tem essa cultura, né, de ser às vezes muito inconsciente pela família, né? Nem percebe o que está falando, mas ensina as crianças, elas crescem a ser impulsivas, entendeu? E aí é essa mudança, esse autoconhecimento que é importante a gente ter. Motivação. Vontade de melhorar, de crescer, de evoluir e de realizar algo. Então essa motivação a gente precisa também ter para que a gente possa ser inteligente emocional. Eu quero melhorar, eu quero crescer, eu preciso ter essa competência de alta resiliência. A motivação está relacionada com quem? Com a flexibilidade, com forma também de aprendizado, né? Para que a gente possa ser transformado. Empatia. Capacidade de sentir e perceber como as pessoas se sentem, colocar-se no lugar do outro, saber ouvir mais do que falar. A empatia também é uma habilidade que a gente nos torna inteligente emocional. A empatia é uma das coisas muito importantes para a gente ter um bom relacionamento interpessoal, porque de repente, num momento estressor, a primeira pessoa que eu quero favorecer é eu mesmo, né? Ninguém quer ver um momento de estresse e conflito. Mas a empatia ela vai nos gerar a fazer o quê? A me colocar no lugar do outro. Por exemplo, de repente eu tô lá, o meu chefe, um colega de trabalho, fez uma coisa assim que quis aflorescer o meu instinto animal, mas aí de repente eu paro para refletir, olha a reflexão, e eu penso, por que será que ele me tratou assim? Será que aconteceu algum problema grave? Ou ele está passando por um problema, uma dificuldade que fez ele agir dessa forma? Então a empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente quebra as nossas armas, a gente já não vai para atacar, a gente vai de uma forma de defensor, porque você está se colocando no lugar do outro e você começa a baixar as guardas, ok? Se colocar no lugar do outro, né? Refletir sobre por que aquela pessoa está passando por isso e entender, né? Enxergar como ele está enxergando naquele momento diante dessa dificuldade. Habilidade social. Aptidão natural para os relacionamentos, capacidade de resolver conflitos, habilidade de comunicação, persuasão, noção de equidade. E essa habilidade social, né? Essa aptidão natural é quando a gente tem aquela facilidade de nos relacionar e de tentar resolver conflitos, de ser uma pessoa bem social, né? De não gostar de desigualdade, todo esse processo. Ok, gente? Então, praticamente é isso que a gente vai estudar, que é mais importante, certo?